Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu quero começar o vídeo de hoje contando uma historinha e depois vocês vão entender o porquê, né, que eu tô contando essa historinha. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, acho que foi ali em 2004, eu tinha meus 18 anos, né? Eu vim de uma cidade do interior, que é Piracicaba, e lá em Piracicaba eu não precisava pegar condução, era tudo muito pertinho, né? Sempre tinha quem me levasse nos lugares, eu não precisava me virar como eu precisei aqui em São Paulo. E eu lembro que eu tive a experiência de pegar o metrô pela primeira vez sozinha. Eu não sabia nada, eu não sabia nem onde comprar o bilhete, eu não sabia onde colocar o bilhete, eu não sabia que direção pegar. Naquela época a internet não era como é hoje, né, que você aprende tudo online. Então eu tinha que ficar perguntando para as pessoas o que fazer, né? E eu lembro que eu tinha que estar sempre muito atenta e consciente para não errar o lugar de descer. Ficava atenta para não ser furtada, né? Porque uma moça do interior, né, que veio para a cidade grande, era a minha história da época, eu me sentia assim. Eu ficava sempre atenta a tudo era novidade, né? Andava na Avenida Paulista, nossa, achava o máximo, olha, Paulista, era tudo diferente, tudo novo. Pra quem mora em São Paulo desde sempre, até parece besteira, né? Mas pra mim era tudo novidade e eu tinha que ficar atenta o tempo todo. Depois, quando eu me habituei a andar de metrô e aquilo virou uma coisa corriqueira pra mim, aconteceu até de eu errar o ponto de parada, porque eu tava tão habituada a fazer aquilo tão no automático que eu não precisava mais pensar muito pra fazer aquilo. Mas quando alguma coisa acontece pela primeira vez, quando você está fazendo alguma coisa que você não tem o hábito de fazer, você é obrigado a ficar atento, a ficar consciente. Então, aquela situação nova, ela te tira do automatismo que você estava habituado a viver. É a mesma coisa quando a gente tem uma doença, por exemplo, né? Que a gente começa a prestar atenção em partes do nosso corpo que muitas vezes a gente nem lembrava que existia. A gente começa a prestar mais atenção naquilo que a gente come, em como a gente come. A gente começa a valorizar coisas que realmente são importantes e a não valorizar mais coisas que são picuinhas, que são bobagens. Quando a gente vive uma situação nova ou uma situação de crise, pode ser uma doença, pode ser um luto na família, por exemplo, um emprego novo, até um relacionamento novo, a gente em geral tende a se manter mais consciente, porque a gente não está reproduzindo padrões, então não dá para fazer aquilo no automático, porque a gente não está mais condicionado, né? Então a gente precisa estar atento, com atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Não dá para fazer por fazer. Só que a maioria de nós, a gente vive uma vida muito automática, né? A gente vai fazendo as coisas, em geral, a maioria de nós. A gente tem uma vida o mais cômoda possível, a gente vai se enchendo de coisas cômodas, né? De contratos nas relações. E a gente tem a nossa casa, a nossa rotina com aquelas mesmas regras e sempre a gente se relaciona com as mesmas pessoas e os desafios que a gente tem na vida em média são meio parecidos. Muitas vezes a gente não encara coisas novas pelo medo e a gente acaba se acomodando. O que acaba acontecendo é que a maioria de nós acaba morrendo em vida. Tem até uma frase do Osho que eu adoro, que ele fala assim: a grande questão não é se existe vida depois da morte. A grande questão é se você está vivo antes de morrer. Essa frase mexe muito comigo, gente, porque a maioria de nós, a gente se coloca, né? A gente constrói uma vida assim tão padronizada que a gente fica querendo evitar o caos a todo custo, evitar a mudança, porque a gente tem muito medo do novo, a gente tem muito medo do desconhecido. Mas quando a gente vai investigar as causas mais profundas desse medo, a gente entende que por detrás do medo existe o medo da morte.
quando a gente investiga mais profundamente o porquê a gente tem medo da morte, isso acontece porque a gente não viveu a vida. Vocês podem perceber, inclusive o Osho fala sobre isso naquele livro fantástico dele que se chama Medo, que eu recomendo que vocês leiam, ainda mais nesse momento da história da humanidade. Ele fala nesse livro que a maioria das pessoas tem medo de morrer porque não viveu a própria vida, não se entregou. A maioria de nós, sempre que a gente vai viver alguma coisa, a gente está vivendo com o freio de mão puxado. Vocês podem perceber, quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente já vai cheio de medo, cheio de bloqueio. Então a gente se entrega, mas a gente não se entrega completamente. A gente se entrega com aquele freio de mão puxado. Então é uma entrega meia boca, porque o outro pode me trair, pode me fazer de boba, pode me usar, então eu tô sempre com medo. A minha entrega nunca é total, né? Eu nunca me solto, eu tô sempre cabreira, né? Eu tô sempre, mas será? Será que eu devo ir? Tô sempre desconfiada, com medo do mal, sempre me entregando mais ou menos, né? Então, como a gente coleciona essas situações de entregas meia boca ao longo da vida, a gente acaba tendo muito medo da morte. Porque no fundo a gente tem medo de viver aquilo que a gente sabe que a gente tinha potencial para viver, mas que a gente não viveu porque a gente se acomodou. E aí, gente, quando acontece uma grande crise mundial, em que todo mundo é obrigado a mudar de hábitos, em que acontece ali um despertar em massa, muitas vezes por meio de uma dor muito grande, de uma dor extrema, essa situação muitas vezes traz à tona as dores que a gente já tinha dentro da gente, mas que a gente não tinha nem coragem de olhar. A gente não tinha coragem de falar sobre essas dores, porque muitas vezes a gente não tinha nem consciência que elas existiam. Porque a gente aparatou a nossa vida de coisas cômodas. A gente tinha tanto medo do desconhecido que quando a crise acontece, quando acontece um caos coletivo que nos obriga a reacomodar tudo, a rever os nossos valores, a avaliar o que de fato importa, quando acontece uma crise que nos pede para ficarmos recolhidos, porque na medida em que a gente fica em casa, a gente aprende que a gente pode contribuir com o coletivo. Então é um momento em que você tem que pensar em você, mas você tem que pensar no todo, porque você faz parte do todo. E na medida em que você não pensa em você, que você ofende a si mesmo, você ofende toda a existência, porque todos estamos conectados, somos todos um. Quando uma pessoa está bem, isso reverbera no coletivo. Quando uma pessoa está mal, isso reverbera no coletivo. Então, quando acontece uma crise que nos obriga a olhar para valores reais que a gente estava desconsiderando por conta dos automatismos cotidianos, a gente é convidado pela existência a olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que é real. E a gente é convidado a se desapegar, portanto, de tudo que é superficial. E nesse momento, gente, o que fica é a essência. Não é a circunstância, as circunstâncias passam, mas a essência permanece. E quando as crises acontecem, elas convidam milhares de pessoas a despertarem para valores que antes estavam adormecidos, para valores que estavam sendo negligenciados por conta de uma identificação em massa com valores do ego. A gente estava vivendo numa sociedade, gente, extremamente materialista, muito focada no narcisismo, em ideais psicopáticos de poder, de manipulação, de comparação, de disputa de poder, onde o foco era o status, a credibilidade social através de autoafirmação. Existia muita competição velada ou explícita entre as pessoas, muito sentimento de julgamento, de comparação. Mas a entrada de Urano em Touro, né, a conjunção Saturno-Plutão, trazendo uma quebra de paradigma total nos sistemas estabelecidos, pedindo para a gente reavaliar os nossos valores e reconstruir valores que são realmente reais e que têm conexão com a essência, tudo isso nos pede nesse momento para nos voltarmos para dentro e para olhar para o que realmente importa, para a gente se desapegar da superfície e ficar com o que é real, com o que é genuíno.
É um convite que a vida está nos dando, que a existência está nos dando para a gente transcender a dualidade da mente, para a gente ficar com a gente mesmo, em casa, na nossa casa interna. Porque muitas vezes, gente, a gente tinha uma vida tão no automático, a gente já estava contaminado pelo vírus do materialismo, pelo vírus da ausência da gente mesmo. Todos nós já estávamos contaminados pela inconsciência, por esse vírus que nos deixava zumbi. A maioria de nós vivia como um zumbi, com uma vida automatizada, né? Sempre a gente estava olhando ali nos celulares, procurando formas da gente se anestesiar, da gente mesmo, de não conviver com quem realmente importava pra gente, de ficar focando em picuinha, em coisas superficiais. Mas aí quando aquela grande crise que já existia dentro de nós se materializa fora de nós, não tem como mais a gente fechar os olhos para o que realmente importa, para os verdadeiros valores, não tem como a gente fingir que eles não existem. Porque essa situação de crise, ela nos obriga a ficar presente, a ficar consciente. Porque se eu não ficar consciente, eu posso me contaminar, eu posso contaminar outra pessoa, eu posso ser um vetor. Então eu fico consciente de mim e eu fico consciente do meu papel no todo. Eu fico consciente da minha importância dentro do coletivo e do quanto as outras pessoas são importantes para mim. Então essa consciência gregária, essa consciência social que começa a ser mobilizada por conta da transcendência de um paradigma, por mais que a gente não goste dela, por mais que ela traga muita dor, ela está sendo usada pelas inteligências superiores. Todo esse fenômeno está sendo usado pelos nossos mentores, pela energia da luz, para nos trazer consciência, para promover o despertar. Porque o nosso planeta está saindo, né, de um planeta de provas e expiações e está transitando para um planeta de regeneração. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos passar assim por algumas experiências intensas que nos convidam ao despertar. E o que é mais subversivo da gente fazer nesse momento, se você é um trabalhador da luz, se você é um reikiano, ou se você trabalha com outras técnicas terapêuticas, como por exemplo o Theta Healing, se você é um meditador, se você está consciente do seu papel nesse processo de trabalhador da luz, a minha sugestão amorosa, e na verdade é uma súplica que eu faço a você, é que você não ceda à frequência do medo, que você foque na luz, que você emane amor, emane alegria para as pessoas que precisam. Isso não é negligenciar o problema, muito pelo contrário. É importante sim que você se precavenha e tome todas as medidas necessárias para se prevenir contra o vírus. Mas é muito importante, isso é o essencial, que você cuide da sua frequência e que você procure sempre que possível se manter na frequência amorosa, entendendo que ela é subversiva e que a frequência amorosa ela pode contaminar muito mais do que qualquer vírus. Faça orações para o planeta, orações para os nossos governantes, para que eles não sejam porta-voz de energias trevosas. Não fique amaldiçoando pessoas, não entre em picuinhas, em energias de polarizações. Tudo isso vem de ideais do ego e não de necessidades reais do ser. Esse é o momento, gente, da gente se unir numa energia amorosa, numa energia de realinhamento vibracional, para que cada um de nós possa ser uma fonte de cura, de luz e de amor, o lótus no meio da lama. Essa é a nossa responsabilidade nesse momento. E você, que é um trabalhador da luz, você tem a responsabilidade de não ceder à frequência do medo. Claro, se você não se iluminou assim como eu, vai haver alguns momentos em que você vai sentir medo. Tudo bem, ok, isso é normal, isso é humano, mas não se identifique com essa energia, não a cultive, não fique falando sobre ela, não fique espalhando medo, pânico. Sim, a gente tem que se precaver, mas a gente tem que se precaver com percepção, com consciência, e não com medo, com pânico, com desespero. Em todas as consultas espirituais que eu fiz nesse momento, a recomendação dos mentores é a mesma. Sim, é preciso que haja cautela, que haja precaução, mas não há motivo para pânico.
Então não é para ser negligente, mas também não é para se identificar com a frequência do medo. Porque se você conseguir ser um incenso de luz e de amor no meio desse caos, você está fazendo um trabalho altamente subversivo. Você está ajudando a quebrar paradigmas, você está contribuindo com o coletivo. Então se você puder, faça orações para o planeta, faça orações para quem precisa, faça o Ho'oponopono, aplique Reiki. Esse é o momento, gente, da gente aplicar tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo de todos esses anos e ao longo de todas as nossas vidas, porque a gente não nasceu agora. Quem é espiritualista sabe, né, que cada vida que a gente tem é uma nova experiência e que o principal nesse momento é a gente não se identificar com medos que vêm do ego, porque claro, é importante sim a precaução, é importante a cautela, mas tudo isso tem que ser feito com consciência, não com medo, não com pânico, sem disseminar esse tipo de frequência. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o que a gente pode fazer de prático para ficar realinhado, para elevar nossa frequência e para ser um incenso de amor e de luz e poder, no meio desse caos, co-criar uma realidade focada nessa energia da nova Terra? Como é que a gente pode ser essas bolas de luz no meio do caos? A primeira coisa, a gente é fazendo meditações diárias. Você faz terapia, isso é maravilhoso, mas complemente a sua terapia com meditação, para que você possa ser um canal de luz. Faça orações, reze o Salmo 91 diariamente. O Ali Cravo, inclusive, gravou o Salmo 91, tem no canal dele no YouTube, é só digitar Salmo 91 na voz de Ali Cravo, que facilmente vocês vão encontrar. Outra coisa que eu recomendo veementemente é que vocês procurem assistir na televisão aquilo que eleva a vibração e não aquilo que gera mais medo. Sim, é importante você se manter informado, assista as notícias sempre com crítica, sem entrar na energia do medo. Sim, informe-se, mas com consciência, sem entrar em pânico, porque quando você entra em pânico, você não ajuda a si mesmo, você não ajuda outras pessoas, pelo contrário, você só contribui ainda mais para que a disseminação desse vírus seja ainda pior. Recomendo também que vocês assistam a uma live que o Ali Cravo fez recentemente no canal dele no YouTube, que é um ritual de purificação, oração e meditação. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Recomendo muito para quem sente afinidade que assista a uma live da Mônica de Medeiros, que ela canaliza uma extraterrestre, que é a Sheliana, que é das Pleiades, né, de Hyperion, e a live é muito bonita, é muito profunda, cheia de informações muito ricas. No final também tem uma canalização maravilhosa, uma energização muito poderosa. Recomendei para vários dos meus seguidores no Instagram. As pessoas que se identificaram com a sugestão ficaram numa energia muito elevada, me agradeceram muito pela recomendação. Então, se você sentir no coração, também recomendo que você assista aos vídeos da Mônica de Medeiros, em especial essa canalização da Sheliana, que é recente e tem informações muito ricas. E o que está acontecendo, gente, para quem está se propondo a fazer esses vídeos no YouTube falando de luz, falando de amor, é que todas essas pessoas que estão se propondo acabam sendo um canal para o plano espiritual poder atuar. Então, enquanto vocês estão assistindo a esses vídeos, mais importante do que o conteúdo da palestra que está sendo dado é a energia que as pessoas recebem. Então é isso que importa. Se você se propuser a assistir a esses vídeos que falam de luz, de amor, de realinhamento energético, abra o seu coração para poder receber as curas necessárias que os espíritos estão fazendo em quem sente afinidade com a proposta. Então, se você tiver de coração aberto, se você acredita, abra seu coração para poder receber essas bênçãos, esse alinhamento. E se você é um trabalhador da luz, assuma esse compromisso nesse momento, faça vídeos falando de coisas positivas, emanando luz, emanando amor, para trazer as pessoas para a presença, para a consciência, porque tem muita gente desesperada, numa frequência de medo, e isso atrapalha o processo, inclusive atrapalha quem já está infectado. Porque na medida em que tem muita gente vibrando medo, a energia do medo causa mais caos. Se você é um trabalhador da luz, se você é um terapeuta, por exemplo, e você já faz Theta Healing, Reiki, EFT, barra de Access ou tantas outras coisas, você tem interesse em ajudar, em ser um canal para o coletivo, então seja um canal, faça meditações,
faça postagens que tenham uma vibração elevada, que procurem levar essa consciência do amor, da luz, para que a gente possa realizar de fato esse trabalho com o coletivo e para que a gente possa ajudar a quem realmente precisa, trazendo essa consciência desse momento, da importância da presença. Então, se você sente afinidade, se você tá de coração aberto, receba todo esse carinho, essa energia de amor nesse momento e procure, dentro do possível, ser esse lótus no meio da lama. Essa fase difícil vai passar, ela está sendo necessária, é um expurgo energético que está acontecendo no nosso planeta. Infelizmente era necessário que isso acontecesse para algumas pessoas poderem despertar, porque a energia de materialismo estava muito forte. Então, por incrível que pareça, tudo o que está acontecendo é o menos pior possível diante de todas as outras possibilidades do que poderia acontecer, e esse é um momento de aprendizado coletivo. Todos que estão encarnados no planeta nesse momento têm a responsabilidade de lidar com essa questão, de aprender com essa experiência, para que a gente possa viver essa transição de mudança de consciência. Então essa é a minha sugestão amorosa de hoje para todos vocês aqui que me acompanham, que sentem afinidade com a minha energia. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, gente. O like ajuda muito na divulgação. Sempre que você dá um like no vídeo, o YouTube entende que você gostou, que esse vídeo teve audiência e ele vai naturalmente divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou, deixa seu like, por favor, e compartilha com seus amigos se você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Um grande beijo e até os próximos vídeos.